O segundo caso especial de concordância de que nós vamos tratar aqui diz respeito a um caso também bastante importante, que é o caso relacionado com o pronome relativo. Vejam só, quando há os pronomes relativos, vamos começar pelo pronome relativo que. Quando o sujeito é o pronome relativo que. Se o sujeito é o pronome relativo que, o verbo deve concordar com o termo antecedente. Ou seja, todo pronome relativo, ele é relativo a um termo antecedente. Todo pronome relativo é relativo a um termo antecedente, ou seja, refere-se a um termo antecedente. Por ser relativo, requer o verbo na terceira pessoa do singular? Não. O verbo concorda com o antecedente. Todo pronome relativo tem um antecedente. Se é relativo, que o verbo concorda com o antecedente. Por exemplo, você diz assim, fui eu que plantei a árvore. Eu digo, fui eu que plantei a árvore. Por que é plantei? Porque aqui existem duas orações. Fui eu é uma, que plantei a árvore é outra. O pronome relativo que é sujeito de plantei. Sempre que o que é sujeito, o verbo concorda não com o sujeito, mas com o termo antecedente do sujeito, com o referente do sujeito, que sempre vem antes. Por isso você diz, fui eu que plantei a árvore. Não se admite dizer, fui eu que plantou a árvore. Fui eu que plantei. Alguém me perguntou se eu posso dizer, foi eu. Não se admite. Veja, olha a conjugação do verbo. Eu fui, tu foste, ele foi. Então não se admite dizer foi eu fui. Não se admite. Eu fui, fui eu. Fui eu que plantei a árvore. Agora, da mesma forma, eu vou dizer assim, éramos nós que planejávamos as férias da família. Éramos nós que planejávamos. Por que é planejávamos? Porque o pronome relativo que é sujeito. Sempre que o que é sujeito, a concordância é feita com o termo antecedente, que no caso aqui é o pronome nós. Nós planejávamos as férias. Fui eu que plantei a árvore, éramos nós que planejávamos as férias. Foste tu que roubaste o meu coração, menina. Foste tu que roubaste o meu coração. Agora, e se eu disser assim, fui eu, o jardineiro, e agora? Fui eu, o jardineiro, que plantei ou que plantou a árvore? Agora é plantou. Por que é plantou? Porque o referente do pronome relativo, o que continua sendo o sujeito, mas agora o antecedente, o referente é o jardineiro, portanto o jardineiro plantou a árvore. Então você diz, eu plantei a árvore, fui eu que plantei. Éramos nós que planejávamos, nós planejávamos. Fui eu o jardineiro que plantou, o jardineiro plantou. Então, cuidado com isso. Sempre que o pronome relativo que for o sujeito de uma oração, a concordância dar-se-á obrigatoriamente com o termo referente, com o termo antecedente. Então, se em vez do relativo que fosse o relativo quem? Quando há o relativo quem, há duas possibilidades de concordância. O verbo permanece na terceira pessoa do singular, concordância nitidamente preferível, ou concorda com o termo antecedente, outra concordância admissível. Então, observe, se for o relativo que, concordância apenas com o antecedente. Se for o relativo quem, o verbo fica de preferência na terceira pessoa do singular. Então, preferentemente, o verbo fica na terceira pessoa do singular. Admite-se, todavia, a concordância com o antecedente. O que quer dizer preferentemente? Se você tiver de construir uma frase, opte por fazer a concordância em terceira pessoa do singular. Mas se você vir uma frase com o verbo concordando com o antecedente, essa concordância é igualmente aceita. Em síntese, ambas as construções são legítimas. Então eu disse, fui eu que plantei a árvore. E se fosse quem? Aí eu diria, fui eu quem plantou a árvore, de preferência. Mas também se admite dizer, fui eu quem plantei a árvore. Cabem as duas concordâncias. Veja que neste caso o sujeito
é o pronome relativo quem, o verbo fica na terceira pessoa do singular, concordando com o próprio pronome relativo. Ó, quem plantou fui eu, mas também cabe dizer fui eu quem plantei a árvore. Então observe, você tem duas possibilidades, três maneiras de construir a mesma frase, três. Primeira delas, você diz, fui eu que plantei. Segunda, fui eu quem plantou. Terceira, fui eu quem plantei. As três construções são legítimas. Da mesma forma eu digo, éramos nós quem planejava ou éramos nós quem planejávamos as férias? Veja que eu disse, éramos nós que planejávamos. Agora, éramos nós quem planejava, é a concordância preferível, éramos nós quem planejava, mas também se admite dizer, éramos nós quem planejávamos as férias. Observe, algumas pessoas dizem a mim, estranha esta concordância, né? Dizer, éramos nós quem planejava. Eu coloquei só planeja, né? Mas é planejava. Vamos reescrever aqui. Então eu digo, éramos nós quem planejava, concordância preferível, éramos nós quem planejávamos, concordância admissível. Então, como eu disse, a tendência é a pessoa achar esquisita nessa construção, éramos nós quem planejava. Mas veja, se você mudar de ordem, percebe claramente que é mais lógico dizer quem planejava, éramos nós. Portanto, éramos nós quem planejava, é a construção mais adequada, é a construção regular, é a construção natural. Éramos nós quem planejava. Admite-se também dizer éramos nós quem planejávamos. Portanto, éramos nós que planejávamos. Éramos nós quem planejava, éramos nós quem planejávamos. Perceberam? Mas cuidado com esta primeira concordância. Fui eu, nunca fui eu, né? Éramos nós, nunca era nós. Éramos nós, fui eu. Tudo bem? Está claro isso? E se nós tivermos a construção com a expressão um dos que? Aí nós temos que ter um certo cuidado com a expressão um dos que, uma das que. Deixa eu ver se há mais alguma coisa. Fui eu o jardineiro que plantou a árvore. Onde está o sujeito? Ah, sim. Apesar de eu ter dado o exemplo, né? Eu não destaquei aqui o sujeito, você usou o que, né? O que ou quem? Tanto faz, né? Nós vamos aproveitar então para responder essa pergunta aqui do nosso amigo Manuel. Observe, em verdade, Manuel, existem duas orações nessa frase. Por isso que a tendência é perguntar quem é o sujeito, né? Porque parece que o sujeito de fui eu é eu, né? Sim, o sujeito de fui, mas há duas orações, há dois verbos, consequentemente dois sujeitos. Deixe-me repetir a frase aqui. Então eu digo assim, fui eu que plantei a árvore. Observe, quando se diz fui eu que plantei a árvore, existem duas orações neste período. Deixa eu ver agora aqui. Tá. Existem duas orações. A primeira oração é fui eu, oração principal. E a segunda oração é que plantei a árvore, oração subordinada, adjetiva restritiva. Como você sabe que esta aqui é uma oração subordinada, adjetiva restritiva? Subordinada porque completa a principal, adjetiva porque se inicia pelo pronome relativo, restritiva porque é uma ideia de restrição, não se isola por vírgula. Nesta primeira oração, fui eu, o sujeito de fui é eu, implícito, eu, fui, verbo ser, verbo de ligação, pronome eu presente, predicativo do sujeito. Quando se diz fui eu, significa eu fui eu. Em síntese é isso. Sujeito implícito, eu, verbo de ligação, eu, predicativo do sujeito, pronome eu, presente na oração, predicativo do sujeito. A segunda oração é que plantei a árvore. Veja que este que substitui o pronome eu. Eu plantei a árvore, então este que é sujeito. Mas é sujeito de que verbo? Do verbo plantar, que é um verbo transitivo direto, a árvore, objeto direto. Então, você me perguntou aí, quem é o sujeito? Depende de que oração. Da oração principal, o sujeito é eu. Da oração subordinada, o sujeito é o que representa o pronome eu. Veja que esse que representa eu. Fui eu. Eu plantei a árvore. Em vez de eu usei o relativo que substituindo eu.
Por isso que o verbo concorda com o termo antecedente sempre que o sujeito é o pronome relativo que. Então eu digo, eu plantei a árvore. Aí eu digo plantei porque o sujeito é eu. Não, o sujeito é o pronome relativo que, mas a concordância é feita com o termo antecedente. Então, em todos esses exemplos que eu dei, essa é a construção, essa é a análise, né? E se fosse a expressão um dos que, uma das que? E se for a expressão um dos que ou uma das que? Nesse caso, o verbo vai de preferência ao plural. Sempre que há as expressões um dos que ou uma das que, o verbo irá ao plural. Por exemplo, eu vou dizer assim, Maria é uma das alunas que mais estudam. Uma das alunas que mais estudam. Veja que neste caso existe o pronome relativo que também. Mas aqui, esse relativo está formando a expressão uma das que. Sempre que houver essas expressões, um dos que ou uma das que, o verbo irá ao plural concordando com este demonstrativo aqui. Esse das aqui é contração da preposição de com o pronome demonstrativo as. Você vai dizer, mas as é demonstrativo, não é artigo? Sim, neste contexto é um demonstrativo. Como você sabe que é um pronome demonstrativo, é equivalente de aquelas, né? É uma daquelas alunas que mais estudam. Então, neste caso, a concordância é feita não com o pronome relativo, mas com o pronome demonstrativo aqui. Esse pronome demonstrativo as que está contraído com a preposição de. Das, neste caso, é contração da preposição de com o pronome demonstrativo as. A concordância é feita com esse elemento. Maria é uma das alunas, coloquei alunos, né? Mas alunas, Maria é uma das alunas que mais estudam. Tem dificuldade aqui para abrir. Uma das alunas que mais estudam nesta sala. Da mesma forma, eu devo dizer assim, ele é um dos poucos que não fumam neste recinto. Ele é um dos poucos que não fumam neste recinto. Verbo no plural. Em verdade, se admite a concordância singular, mas não é boa concordância, deve ser evitada. Quando você quer destacar o elemento singular, admite-se dizer Maria é uma das alunas que mais estuda, mas é uma concordância que deve ser evitada. Use o plural, melhor concordância sempre, a não ser que haja uma nítida necessidade de você dar destaque a esse elemento singular. Então, observe o seguinte. Existe uma situação que merece destaque. Existe um caso em que o verbo deve permanecer no singular. Que caso é esse? Existem muitos rios que nascem no estado de São Paulo, muitos rios paulistas. Existem muitos rios que não nascem no estado de São Paulo, mas cruzam o estado de São Paulo. Mas existe apenas um rio que nasce no estado de São Paulo, um rio paulista, e que cruza o estado de São Paulo, que é o rio Tietê. Então, quando eu vou dizer isso, eu tenho de dizer assim, o rio Tietê é um dos rios paulistas que cruza o estado de São Paulo. Não se admite dizer cruzam. Por quê? Ele é o único rio paulista que cruza o estado de São Paulo. Agora, como é que eu sei isso? Tem que conhecer o contexto. Suponha uma outra situação. Suponha que eu tenha vários empregados. De todos os meus empregados, José é o único que não sabe ler. Aí eu digo assim, José é um dos meus empregados que não sabe ler. Eu não posso dizer que não sabem, porque de todos os meus empregados, ele é o único que não sabe ler. Mas isso só o contexto é que vai dizer, né? Então, você, para fazer essa concordância, teria de saber em que contexto a frase foi usada.